Momento nostalgia aqui no canal. Vocês lembram quais os primeiros livros que vocês leram? É difícil saber, né? É difícil lembrar, melhor dizendo. Mas eu rememorei, né? Eu voltei um pouco ao passado e tentei resgatar essas lembranças. E no vídeo de hoje é um pouco nostálgico por causa disso. São 5 livros que me moldaram como leitor. Esses livros, de certa forma, eles modificaram meu eu leitor, me formaram como leitor. Então, vem comigo saber quais livros são esses, que eu acho que muitos de vocês vão se identificar, porque tem alguns livros aqui que eu acho que quase todo mundo leu. Assim, quase todo mundo que nasceu ali na década de 80, 90. Então, eu acho que essa geração foi marcada por esses livros. Já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, porque vem muita coisa boa por aí. Vem! Eu vou começar com o primeiro livro, que eu digo a vocês que é o primeiro livro da minha vida, porque eu acho que é o único que eu lembro ainda da minha infância. Me marcou bastante esse livro, então talvez seja o único que realmente eu lembro de ter lido na infância. Eu não tenho muitas memórias de leituras na infância, mas acho que esse marcou muito profundamente, que é O Gigante Preguiçoso, de Virginia Leferrier, acho que é isso o nome dela. Mas esse livro me marcou porque eu acho que foi não sei se foi quarta série, eu não lembro, gente, faz muitos anos. E eu lembro desse livro que na biblioteca da escola, eu entrei na biblioteca da escola, eu tenho poucas memórias sobre isso, e ao chegar lá me deparei com a capa, acho que a capa me chamou muita atenção. E eu vejo também a importância de capas chamativas, capas interessantes para o público mais jovem. E às vezes a gente tem esse questionamento a respeito, que capa feia, que capa chamativa, que capa aberrante. Mas talvez o intuito dessa capa, ela seja para chamar atenção, sobretudo do público jovem. Eu vejo muito dessa crítica com os livros da Antofágica. Eu sei que tem algumas artes, algumas características ali que eu não gosto também, mas eu entendo muito a proposta da editora para chamar esse público mais jovem para esses grandes clássicos. O que eles fazem? Eles tentam modernizar a capa de uma forma para que chame a atenção dos jovens, de certa forma quebrar um pouco dessa característica clássica, dura, né, que há nos clássicos. Então, eles tentam trazer um pouco de leveza, de alegria, de cores, né, para as capas. Vocês podem perceber que as capas são bem coloridas, tem uns designs diferenciados. Então, esse perfil eu vejo muito disso, ser uma característica para chamar a atenção dos jovens. É por isso que eu acho importante uma capa chamativa. E essa capa me chamou a atenção, que era um gigante sentado na frente da capa, mas era um gigante assim, uma coisa muito desproporcional, ele bem desengonçado, dá para ver que ele é realmente o preguiçoso. E essa história eu peguei, era um livro bem fininho, tinha muitas ilustrações, e eu lembro que esse livro me marcou, porque eu achei interessante, muito interessante, a história, né? Comecei a ler e como é que pode um gigante preguiçoso, como é que pode ter um ser vivo que seja maior do que a população? E isso mexeu muito com o meu imaginário. Então eu lembro que até hoje ainda penso sobre esse livro, para vocês terem uma noção do quanto me marcou essa história. E como eu disse anteriormente, é o único livro que eu lembro da minha infância. Eu não lembro mais de outro, eu acho que só esse. Como eu disse, talvez porque ele foi o que mais me marcou. O segundo livro, que isso aí já veio para minha adolescência, já estava ali no ensino médio. Eu não lembro de muitos livros do ensino fundamental. Do ensino fundamental, eu só lembro de Machado de Assis, que eu detestava ler, e os professores ficavam direto, enfatizando a leitura. Então eu criei um pouco de trauma. Eu acho que muitos aqui também criaram trauma do Machado de Assis por causa do modo que ele é apresentado, né? Naquela época ele era apresentado dessa forma. E eu acho que, dependendo da forma como o livro é apresentado, ele pode ganhar um público gigantesco. Por que eu digo isso de Machado de Assis? Porque eu passei eu acho que a minha adolescência todinha, ensino fundamental e médio, não li Machado de Assis, porque eu já tinha lido alguns ali no ensino fundamental e eu não gostei da experiência, aquela coisa forçada, e a história não entrava na minha mente. Quando lá no finalzinho do ensino médio, eu fazendo um cursinho ali pré-vestibular, e um professor
a forma como o professor deu a aula sobre Machado de Assis, aquilo me encantou de uma forma tão absurda que eu disse, eu preciso ler Machado de Assis. E eu li Machado de Assis, eu acho que o primeiro livro, depois de tudo isso, que até hoje é um dos meus favoritos, Machado de Assis, foi Esaú e Jacó. Então esse livro me marcou demais e foi a minha reentrada para o mundo de Machado de Assis. E a forma, né, como ele foi apresentado, isso modificou tudo, tudo mesmo. E aí eu tenho essa experiência com Machado. Mas o próximo livro é O Hobbit, eu li na adolescência, ali no ensino fundamental, no final do ensino fundamental para o início do ensino médio. Me marcou demais essa história, porque tem essa mensagem do companheirismo, do poder da amizade e também de que sabe aquela velha mensagem que juntos ali a força ela é medonha, que o junto fazemos a força e que essa força ela pode ser tão grande que a gente consegue combater o mal. Então foi muito disso que eu tirei, muito dessa mensagem que eu tirei de O Hobbit do Tolkien. Até hoje é um dos meus favoritos do Tolkien. Eu acho que o meu favorito hoje, atualmente, é o Silmarillion, eu gosto bastante. Mas o Hobbit tá ali no meu coração. Já li umas... eu não lembro quantas vezes, umas 3, 4. Eu amo demais o Hobbit. Então eu recomendo demais. Eu acho que muito da obra do Tolkien, ele meio que modificou também uma geração inteira, né? Porque eu lembro que naquela época muitos dos meus amigos leram o Hobbit. E, enfim. O 3, eu acho que o 3, a maioria que leu, porque esse livro era febre naquele momento, eu li quase todos os livros desse autor naquela época, ali do ensino médio, os livros de Dan Brown, né? Mais especificamente o Código da Vinci. Eu comecei a ler esse livro e fiquei fascinado, depois eu terminei, fui para Zona de Impacto, Fortaleza Digital, mais um outro livro do Dan Brown que eu gosto bastante, além do Código da Vinci, é o Anjos e Demônios. Eu até cogitei reler esses livros do Dan Brown para saber se de fato ainda eu gosto deles, mas eu não queria mexer com isso não, sabe? Porque eu tenho uma memória afetiva muito boa sobre esses livros. Eu lembro que quando saiu as adaptações, tanto do Código e depois veio do Anjos e Demônios, eu, assim que estreou no cinema, corri, eu tava louco para ver. E todos esses livros aqui, exceto o Gigante Preguiçoso, eu peguei na biblioteca, mas o Hobbit, o Código da Vinci e os Anjos e Demônios, todos os outros do Dan Brown que eu li naquela época, foram tudo emprestados, né? Uma amiga minha tinha e eu pegava emprestado. Mas eu amei profundamente tudo aquela história muito bem feita, aquele mistério envolvendo religião, envolvendo coisas antigas, arqueologia. Isso, aquilo, assim, fervilhou na minha mente e me fez um leitor curioso, porque eu acho que a partir desses livros do Dan Brown, eu busquei muito mais livros de mistério, de suspense, de coisas assim relacionadas à arqueologia, de livros que vão misturar ali essa questão da própria religião. E eu disse, caramba, aí naquela época, eu acho que quem leu, quem estava vivendo, quem viveu toda aquela época, sabe muito bem tudo que estava rolando, passava no Fantástico, passava em todo canto. E aí eu me perguntava, gente, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Tanto que muitos dos livros do Dan Brown, o Código, os Anjos e Demônios, assim, tem Inferno, todos esses livros do Dan Brown meio que virou uma febre, né, nacional, e muitos viajavam ali para a Itália para fazer um percurso dos lugares onde o livro citava, né? Ali em Roma, em vários lugares do Vaticano, e ali o Inferno também tinha alguns lugares ali da Itália. Então todos esses lugares viraram meio que um roteiro, né, de viagem, porque muita gente viajava para lá naquela época. Eu lembro que até que passou no Fantástico, que muitos estavam viajando para a Itália para seguir os passos do protagonista dessas histórias. Gente, é muito bom. Comenta aqui se vocês lembram dessa época do Código da Vinci, muito bom, né? Quarto livro foi uma história bem, bem interessante. Olga, de Fernando Moraes. Eu não sabia quem era Olga, nunca tinha ouvido falar. Aí no ensino médio, uma amiga minha, o pai dela comprou, né, pra ela, era um lançamento, porque eu acho que tinha lançado o filme, eu não lembro, ou tava prestes a lançar o filme.
E aí ela leu e disse, Christian, muito bom ler. Aí eu peguei pra ler. Aí eu li, eu disse, socorro, como é que pode? E eu acho que esse foi o primeiro livro que eu tive contato com histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, sobretudo os campos de concentração. Acho que foi o primeiro livro que eu lembro que acendeu aquela fagulha, né? Acendeu aquele fogo, aquela fagulhazinha e acendeu aquele fogo para livros, né? Para o meu desejo de ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, enfim. E aí eu li Olga, amei, eu desconheci essa história, fiquei muito tocado, sobretudo por causa do governo ali Vargas, né, que pegou e deportou a Olga para Alemanha, aquela coisa toda. E aí eu fiquei muito impactado com isso, eu queria saber mais, e eu fiquei muito sedento, quando eu terminei essa leitura, eu fiquei muito sedento para saber mais sobre a própria Olga, mas também sobre o lado de lá. Queria saber histórias dos sobreviventes, como é que foi tudo ali dentro. E eu busquei muito naquela época, tanto que o que eu mais ouvia falar era Primo Levi, né? Mas eu não tinha dinheiro para comprar o livro anos depois, quando eu comecei a trabalhar já. E aí eu comprei o É Isto um Homem, né? Que hoje é meu livro favorito da vida. E me marcou demais, me marcou demais. Mas vocês podem prestar atenção uma coisa, que foi a partir desse livro que surgiu o desejo de procurar mais histórias sobre isso, né? Na época eu não tinha dinheiro para comprar o livro de Olga, e aí eu li numa edição parecida com essa. Aí não faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos, eu fui buscar, do nada apareceu esse desejo, né? Surgiu esse desejo de eu vou buscar aquela edição em que eu li na Olga naquela época, né? E eu fui, busquei no Estante Virtual e tá aqui, ó. Eu tô fazendo propaganda demais, né, do Estante Virtual e eles me notam. Enfim, busquei no Estante Virtual essa edição e consegui. E eu tenho uma relação, assim, muito grande de... uma memória afetiva com essa história, apesar de ser muito triste, enfim, mas é isso. 5, eu acho que esse modificou toda uma geração, mudou toda uma geração e formou muitos leitores, mas eu digo que formou muitos leitores mesmo. É a coleção Vagalume, sobretudo o Escaravelho do Diabo. Esse livro eu li umas 2 ou 3 vezes na época, porque eu conseguia pegar na biblioteca. Eu lembro que na biblioteca, no primeiro ano do ensino médio, tinha todos os volumes, eu sempre pegava. Tinha ele, tinha a Ilha Perdida, são tantos títulos que eu nem lembro todos. Aí eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, pesquisar um pouco da coleção Vagalume. Ela iniciou ali nos anos 70, ou seja, faz mais de 50 anos da existência dessa coleção. Foram 106 volumes e tem um best-seller, né, que é considerado best-seller, vendeu 5 milhões de cópias, que é A Ilha Perdida. E esse livro, gente, me marcou demais. Tanto A Ilha Perdida quanto o Escaravelho do Diabo, mas o Escaravelho do Diabo é o que mais está, assim, ainda muito fresco na minha mente, porque me mudou. Eu acho que essa coleção Vagalume, ela modificou toda a geração e até hoje muitos falam sobre ela. Ela foi lançada na época, né, pela editora Ática, hoje já mudou, é outra editora, outro grupo, né, que comprou, mas a editora Ática lançava esses livros. E quando chegava eu lembro que quando chegava na biblioteca, era muito concorrido pegar. Eu lembro que umas 2 ou 3 vezes eu ficava na lista de espera. A bibliotecária na época, eu lembro, tenho vagas lembranças sobre isso. Ela tinha um caderninho de livros que saiu mais. Então aí se você quisesse muito ler aquele livro, ela colocava ali que quando alguém devolvesse, aí ela ia ver ali de acordo com a sequência na lista que ela fazia, de quem seria a próxima pessoa a que ela ia emprestar. E a maioria dos livros da coleção Vagalume ficava nessa atmosfera, né? Nesse momento de muita concorrência lá e todo mundo querendo pegar emprestado. Mas o Escaravelho do Diabo, gente, que livro bom. Eu até tava querendo reler esses dias, porque eu acho que eu tenho muitas boas memórias sobre essas obras. Quando eu vejo as capas, assim, por exemplo, nos sebos, sempre a gente encontra. E quando eu chego no sebo, encontro essas capas, sabe, passa um filme na minha cabeça, mas é um filme tão bom, um tempo que não tinha conta para pagar, preocupações.
Ah, gente, bons momentos, né? E é bom reviver esses momentos, porque é, são coisas que modificou nossa vida, são momentos cruciais, que de certa forma modificaram toda a nossa geração. Além do mais, muito do que eu sou hoje foram por causa desses livros. Muito do que eu sou hoje foi por causa da coleção Vagalume, porque a coleção Vagalume traz muito essa questão do mistério, tinha fantasia, suspense. Então tudo isso me fez buscar outros livros, né? Outros livros que tinham mais ou menos esses temas. E aí me vem à mente, né, o quanto é fundamental essas obras, né, para uma geração inteira, né, construção de um leitor. Às vezes a gente também questiona, você está lendo esse livro, é bobinho e tal, mas talvez aquele livro pode acender essa fagulha, né, pode acender esse fogo, para que esse leitor busque outras obras e chegue a obras tão complexas que possa ir, sei lá, você considere complexas. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve. Comenta aqui embaixo esse momento de nostalgia, se você leu algum desses livros. E eu tenho certeza que a coleção Vagalume tá por aí.